Olá, gente, boa noite. No meu relógio aqui deu 21h30 e a ideia hoje é a gente ter uma live um pouco maior, de 1 hora aí mais ou menos de oração, 45 minutos, assim como for rendendo aí o conteúdo. E esperar aí mais alguns minutinhos para ver se as pessoas vão sendo notificadas aqui na nossa live. E então vou deixar esse conteúdo. Depois, perdão aí, garganta tá meio ruim. 24 horas aí vai estar disponível no Instagram. E eu vou tentar também subir esse conteúdo, deixar no YouTube, que aí a gente pode acessar depois esse conteúdo, ok? A ideia é a gente se encontrar aqui, conversar sobre paternidade, maternidade, relação com as nossas crianças, desafios na relação com os nossos filhos e filhas, e o que junto a gente pode se ajudar aí, se fortalecer. Então, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão aí que, mesmo que você não possa assistir tudo, se você quiser já mandar sua dúvida, deixar registrado, eu vou tentar responder todas as questões hoje. Confesso, se alguma coisa eu não souber, eu vou assumir e procurar aprender e tentar te passar depois, ok? Eu assumo esse compromisso aí. É bom que as perguntas forçam a gente a aprender a cada vez mais. Então, se você tem alguma dúvida, algum desafio próprio com a sua criança, você não está sabendo lidar e gostaria de trocar ideias sobre isso, por favor, mande aí na mensagem e eu comprometo em responder. O áudio está ok aí? Está saindo beleza? Eu estou com um fone aqui, não fiz o teste antes. Se alguém puder me falar se o áudio está ok, manda um joinha aí, áudio ok. E por que eu estou aqui nessa live? Eu estou procurando a melhor forma da gente ter um contato mais direto e um conteúdo um pouco maior. No meu Instagram, no Facebook e no YouTube, estou disponibilizando conteúdos curtos, né? E de máximo, os primeiros vídeos ficaram um pouco grandes, chegava a 10 minutos, mas por semana 2 ou 3 postagens aí na casa dos 3 minutos. E eu sei que às vezes não dá para a gente aprofundar e resolver alguns problemas. E algo que eu entendi que é fundamental para nós pais e mães é a gente estudar para a paternidade, a gente estudar para a maternidade. A relação com a criança, quem sabe, é uma das relações mais desafiadoras. Olha aí, a Amanda já tem uma pergunta, legal. Uma das relações mais desafiadoras é a relação com as nossas crianças. Porque é uma relação que tem suas próprias nuances e qualidades. A criança está num processo de desenvolvimento. Por exemplo, a relação entre 2 adultos maduros, conscientes, já que dominam suas emoções, por exemplo, ou eram para dominar, já com experiência de vida, conhecimento, já é um grande desafio, né? Quem é casado aí que o diga, relacionamento de 2 adultos, 2 sócios, no ambiente de trabalho, sempre é um desafio. A relação com a criança, então, é um desafio maior para a gente, porque tem um pressuposto que a criança está ainda se desenvolvendo, a criança ainda está aprendendo, né? Então eu acho que não tem saída, a gente precisa estudar, E eu estava pensando aqui hoje, falando assim, caramba, qual seria o tempo de estudo bacana, ideal, legal, que poderia ter a gente como pai? E eu cheguei a um número, eu acho que pela experiência que eu estou tendo, pela quantidade de conteúdo de qualidade que você pode conseguir hoje, esse aqui eu que estou criando, tá? Eu acho que 30 horas por ano seria o mínimo, o básico, o necessário, de certa forma, para a gente ter melhores condições para lidar com as nossas crianças. 30 horas no ano. Vou te falar uma coisa, é muito pouco. Se a gente estudar só 30 horas por ano, por cada filho que a gente tem, a gente já vai melhorar e
oferecer muito mais para os nossos filhos. 30 horas. Sabe quantos minutos dá por dia? 5 minutos. 5 minutos é aquele videozinho que a gente viu no Facebook sobre Bolsonaro, sobre Haddad. Deu 5 minutos e meio. 5 minutos é uma conversa no WhatsApp. 5 minutos é muito pouco. E eu sei que 5 minutos é tão pouco que a gente às vezes não consegue dedicar isso. Mas se você, por exemplo, dedicar no ano, falar assim, caramba, eu vou tirar no ano, no primeiro mês, janeiro, ou esse mês agora, eu vou marcar 30 dias. E nos próximos 30 dias eu vou dedicar 1 hora para ler, pesquisar na internet, assistir vídeo, ler um livro a respeito da relação com a criança. Caramba, já vai ajudar demais. 1 hora é muito? Então durante 60 dias eu vou dedicar 30 minutos. E se isso for prioridade, a gente consegue esse tempo. Tempo é prioridade. A gente consegue tempo por aquilo que a gente julga importante para nós, mesmo que não seja conscientemente, mas às vezes a gente acha que é importante a gente relaxar e descansar, e a gente fica mais de 1 hora olhando Instagram e Facebook, por exemplo, porque a gente decidiu isso, a gente decidiu que é importante relaxar, e a gente gasta tempo com isso. Então, se você tem filho, se você tem filha, se você lida com a criança, eu queria te dar um desafio. O desafio é 30 horas semanais, no mínimo, 30 horas anuais, no mínimo, para estudar em relação à paternidade, maternidade e relação com as crianças. Tem materiais fantásticos. Nesse vídeo eu vou apresentar para você pelo menos 3 autores que têm sido para mim fundamentais, 4. Vou apresentar aqui nesse vídeo. E aí, se você tem 2 filhos, eu pensei assim, tem que ser um pouquinho mais, porque cada filho tem sua peculiaridade. Então, se você tem um filho, você estuda 30 horas anuais. Se você tem 3, vamos colocar mais 10 horas por cada filho. Então, se você tem 3, você estuda 40. Se você tem 4, você estuda 50. Ou 3, você estuda 40. Se você tem 4 filhos, você vai estudar 60 horas, né, por ano. Tá ótimo. 60 horas por ano, daí 10 minutos por dia. E isso vai fazer muita diferença. É pouco tempo que faz muita diferença. E a grande questão é que quanto mais a gente estuda sobre a relação com a criança, mais a gente sabe que precisa se aprofundar. Então, por isso tem que ser todo ano é constante. Leituras, procurar entender a fase da criança, o que ela precisa nessa fase, quais são os desafios. A gente quer resultados com a criança. E a gente não se prepara para eles. Essa é a grande verdade. É uma ignorância nossa querer resultados e não se preparar para eles. Então é isso. Então fica esse aí meu encorajamento. A gente está tendo o grupo de treinamento de pais agora, pelo WhatsApp. Está sendo fantástico. E, por exemplo, vão ser 30 dias, vão dar mais ou menos aí 12 horas e meia o curso todo. E nessas 12 horas e meia já são assim, conteúdo que faz assim com a mente, abre a mente, nos dá muito mais ferramentas, condições, mais tranquilidade para a gente lidar com os desafios do dia a dia. Então, vale a pena. Deixa eu responder aqui a primeira pergunta, que foi da Amanda. A Amanda perguntou aqui, Marlon, é recomendado o recém-nascido dormir no quarto dos pais? Ou berço desde o primeiro dia? Muito interessante essa pergunta. E eu já te respondo de cara, sem medo de errar, que essa resposta depende do que os pais escolheram, do que os pais decidiram e do que eles conseguem, né? Do que eles acham que suportam, até que ponto eles estão dispostos. Existem pelo menos três possibilidades, né? Tem a cama compartilhada, o quarto compartilhado, co-sleeping, criação com apego, vários outros movimentos. Tem bastante material a respeito disso e que defende então que a criança, desde que nasce, fique na mesma cama ou numa cama acoplada ao quarto dos pais, e que isso facilita, isso gera apego, isso gera cuidado, principalmente na noite, que acorda muitas vezes, a criança então está ali sempre com os pais próximos, e isso o bebê demanda muito nos primeiros meses. E a criação com apego, então, o co-sleep, defende a ideia de que essa criança, à medida que ela vai crescendo,
ela mesma vai decidir ou escolher ir para o seu próprio quarto, né? Então é realmente um momento em que a família dorme junto. Então tem às vezes uma criança de 4 anos, um bebê de 6 meses, o pai e a mãe compartilhando a mesma cama, ou coloca uma cama do lado, ou coloca aqueles berços acoplados. Então é um estilo, né, de relação. E aí, se você decidir ou sente vontade por isso, meu conselho é o seguinte: tem que ser uma decisão, não pode ser um acontecimento, algo que vai acontecendo, que o filho vai ficando, daqui a pouco ele ficou lá. Não, tem que ser muito claro isso, entende? Eu não poderia dar um juízo de valor, falando, isso é maléfico, isso é prejudicial. Não, depende como os pais estão lidando com isso. Se os pais estão conscientes, eles têm consciência de todo o processo, eles têm consciência dos benefícios que isso vai trazer e dos desafios que isso vai trazer. Se ele tem consciência da relação ou com a esposa, com o companheiro, com a companheira, né? Se é uma pessoa solteira, se ela tem consciência que pode, no meio do processo, ter um relacionamento amoroso e alguém vai vir participar da sua vida, então como vai ser isso depois, né? Como vai ser isso com a criança, com o novo parceiro ou nova parceira. Então tem que ser algo extremamente uma decisão, né? Tem que ser com consciência, ok? Então por isso que isso reflete muito em relação aos pais. Eu não poderia dizer que isso faria mal, é ruim. Eu tenho minha opinião. Eu particularmente não adotaria, mas existem inúmeros estudos, vertentes e pessoas que realmente identificam que há uma forma equilibrada de lidar com isso. Então, essa é a criação com apego. Co-sleeping, cama compartilhada, ou quarto compartilhado, sono compartilhado. Se você colocar aí na internet co-sleeping, meu inglês não é bom, você vai encontrar muito conteúdo. E se for essa uma decisão, tem que ser uma decisão, né? Entende? Porque não pode ser assim, a criança... Porque o que mais acontece, às vezes, a criança teve uma noite difícil, a criança ficou doente, e ela começa a dormir no quarto, dormir na cama, e aí depois não consegue mais voltar. Esse é um grande desafio, tá? Então esse é o primeiro modelo que dorme junto, né, até a criança ou os pais entenderem que é a hora, quando a criança já tiver condições de ir para o seu quarto, né, e daí faz esse desmame da cama compartilhada, ou então passa toda a infância até toda a primeira infância, até aí a segunda fase da infância, para a criança ir para o seu ambiente. Tá. Uma segunda forma, gente, me perdi aqui, desculpa, peraí, eu falei tá. Uma segunda é quando compartilha os primeiros meses do bebê. Por quê? Porque os primeiros meses do bebê, ele precisa de aconchego, ele precisa ser atendido, ele precisa ser suprido. E às vezes dormir é um grande desafio, é um aprendizado para a criança, para o bebê. Isso demanda muito dos pais. Então tem casais que estabelecem uma data, né? E eu acho interessante, se não está decidido a ter a cama compartilhada ou quarto compartilhado, é interessante estabelecer essa data. Nós vamos ficar durante 3 meses, os 3 primeiros meses de adaptação, os 4 primeiros, os 6 primeiros, tá? Essa fase. E então isso se acordado no casal ou a mãe, uma decisão, e depois então a gente vai fazer essa transição para o quarto, para às vezes até facilitar o papel da mãe, da amamentação, o papel do pai. Às vezes a criança vem ali para a cama, já amamenta e já dorme, então isso pode ajudar. É também uma forma, ok? É uma forma. E o terceiro, né, que é, desde bebezinho, colocar no quarto separado, ou no seu berço, ou na caminha, ou no colchãozinho, e já desde o início já fazer essa separação. O que
a disciplina positiva que eu sigo destaca um ponto, que dormir sozinho é uma necessidade. A criança precisa aprender, né? Então, um momento ou outro da vida vai chegar a esse ponto, vai chegar. Como a gente vai fazer esse trajeto até lá, a gente não entra nesse mérito. Mas eu destaco que isso precisa ser uma decisão muito consciente, ok? De como vai ser feito isso. E chega um momento que mesmo com a criança que sempre dormiu no berço, não quer dizer que ela não vai ter dificuldade, por exemplo, às vezes aos 3, aos 4 anos, e uma tendência de querer sempre dormir no quarto dos pais. Isso acontece muito, né? E aí os pais precisam estar muito conscientes e firmes do que eles estão gerando para os filhos. Que às vezes o choro dos nossos filhos dói na gente. Dói. Então, e tem alguns choros que não tem como a gente evitar na criança, né? Não estou dizendo para deixar a criança chorando só. Não abandono não. Mas tem choros que vão ser acolhidos, né? Mas eles vão fazer parte. E quando se fala de dormir sozinho, de se acostumar, de aprender a dormir, parece que esse desapego sempre está ali, sempre presente, ok? Dani, Amanda, será que eu consegui te responder? Então vou responder de forma clara e objetiva. É recomendado o recém-nascido dormir no quarto dos pais? Ou berço desde o primeiro dia? A minha resposta a essa pergunta diretamente isso depende da decisão que como casa, como família vocês fazem. O que a gente percebe que tem muitos pais que não têm como alvo e objetivo o quarto e a cama compartilhada e que deixa o bebezinho no quarto e depois não consegue deixar eles fazer essa separação. Então, se você acha que não vai conseguir fazer essa separação e não é o seu intento, então já costume desde cedo. Você faça esse sacrifício de levantar e ir para o quarto. É o melhor. Agora, se você acha que tem condição de marcar uma data, de se planejar para fazer essa dissociação, então, beleza. Pode ser que nos primeiros meses te ajude a essa adaptação. É mais às vezes pela vivência da mãe e do pai do que pelo bebê mesmo, certo? Então é isso, espero ter ajudado. Esse assunto precisa realmente ser decidido, estudado e pensado de como vai lidar. Você tem mais alguma dúvida? Mande aí, que hoje eu quero responder todas. Só destacando que dormir é uma necessidade da criança. Então, nós precisamos instruí-lo e ajudar a criança a dormir. E esse processo não é fácil, é doloroso. Para cuidar de um bebê, é necessário uma rede de apoio. É um papel muito pesado só para uma mãe. O pai precisa estar muito presente. Se o pai não há a presença física do pai, mamãe, a avó, tia, uma babá, é necessário. Tem um provérbio africano que diz para educar uma criança, criar uma criança, precisa de toda uma vila. Isso é fantástico. E para lidar com um bebê que demanda de atenção 24 horas por dia, precisa de muita gente, né? Então tem que ter uma rede de apoio, porque o bebê ele se comunica através do choro, e o choro é a comunicação do bebê que precisa ser sempre, que a gente sempre precisa olhar com muita atenção, lidar com o choro do bebê com muita compaixão, com a presença, e isso cansa muito. Então, uma rede de apoio, revezando, acolhendo, às vezes ajudando a mãe a compreender que outras pessoas podem cuidar bem também do bebê, ajuda muito. Inclusive, nesse mesmo sentido, uma das perguntas que enviaram hoje, na enquete que a gente fez sobre as perguntas,
É sobre, né, a live de hoje. Uma das perguntas foi um desabafo, na verdade, falando que, caramba, é muito cansativo repetir com a criança, às vezes, a mesma coisa dia após dia. Você acaba de ensinar algo e você tem que falar de novo. A criança repete, a criança tem o mesmo comportamento e você vai lá e faz de novo. E isso é muito cansativo. E eu tenho que concordar que eu acho que não tem nenhum outro trabalho mais exaustivo, que mais sufoca às vezes a gente emocionalmente do que o cuidado dos nossos filhos, né? Até porque a gente tem uma relação de amor e de cuidado com a criança, e quando a gente tem amor e cuidado, nasce paralelo a isso medo, angústia e anseio, expectativa, né? Então a gente tem cuidado, o cuidado vira meio que uma expectativa, a gente tem amor e esse também vira do outro lado um medo. E a gente tem que lidar com esses sentimentos. Então, por exemplo, por que é tão desgastante ensinar uma criança? Porque a gente ama muito a criança e a gente tem medo que dê errado. A gente tem medo de que as coisas não vão dando certo. A gente ama e a gente cuida da criança e isso deixa às vezes a gente angustiado ou cheio de expectativas sobre a forma como a gente está fazendo, dá certo ou não. Então, é um desafio mesmo mental e emocional. A gente lidar com a criança o tempo inteiro com essas sensações, né? É o amor que tem o outro lado da moeda cheio de medo. É o medo de... às vezes a criança, por exemplo, um exemplo básico, a criança teve um ataque de birra, sabe daquele ataque de birra no meio do shopping, daquele que a gente sempre jurou que nossos filhos nunca fariam, aquele ataque de birra que a gente sempre viu as outras crianças falando assim, isso aí é porque os pais, né, são assim assado, é falta de fé, isso aqui, tarará. Então a criança deu essa birra no meio do shopping. E aí a gente ama aquela criança, não há dúvida, mas naquela cena o medo parece que domina a gente, a angústia e expectativas irreais dominam a gente. E a gente pensa assim, caramba, se eu não der um jeito nessa criança agora, der uma lição nessa criança agora, ela vai ficar mimada pro resto da vida. Ela vai ser uma criança mimada, mandona, ela vai ser uma criança irresponsável, ela não vai obedecer os outros. Então, aí, o comportamento da criança, que já é desafiador e que nos desafia, ele toma uma proporção que gigantesca, porque parece que ele mexe com a gente lá dentro. Isso faz sentido para você? Você pai, você mãe, você percebe esse medo? E ainda mais quando tem uma sogra do lado, dando opinião de como que ela criou os filhos, tem um sogro, se tem uma tia, a irmã, o irmão, a vizinha, né? Se tem a outra mãe, o outro pai, fala assim, meu filho é diferente. Então tudo isso vira uma pressão na gente, uma pressão. E muito do desgaste com os nossos filhos é justamente... o peso de dar certo, o peso de fazer a coisa dar certo. E cada comportamento desafiador do nosso filho, a gente se sente enfraquecido, essa é a grande verdade. A gente se sente sugado, a gente se sente apavorado, ok? Então por isso que é tão desafio. O que a gente pode fazer para ajudar isso? Eu queria destacar 2 pontos que nos ajudam a lidar com esses dilemas que suga a nossa energia. O primeiro, que eu mencionei, por isso que eu liguei os dois assuntos, é uma rede de apoio. A gente, de fato, precisa de uma rede de apoio. A gente precisa de mais gente para educar uma criança. A gente precisa compartilhar esse momento. Uma mãe que está inserida no cuidado da maternidade, ela precisa de tempo para cuidar de si mesma. Ela precisa fazer uma agenda semanal para ela, falando assim, caramba, eu vou tirar 2 horas, vou tirar 3 horas por semana para eu fazer o que eu gosto, para eu ir no cinema sozinho, para eu ir tomar um sorvete, para eu fazer minha unha, eu fazer meu cabelo, para eu me cuidar. O autocuidado dos pais é fantástico e para isso a gente precisa de uma rede de apoio. O pai que está inserido nessa maternidade, ele precisa também desse autocuidado, precisa de um tempo. E isso precisa ser agendado. O casal precisa disso, né, desse tempo. Então, para a gente ter esse autocuidado, a gente precisa de uma rede de apoio. Eu moro em Brasília, e em Brasília a gente tem uma característica que é muito desafiadora,
principalmente na região onde eu moro, Águas Claras, a maioria das pessoas são de fora, são de outros estados, são de Goiânia, muita gente de Minas, e acaba que não tem aqui, por exemplo, avó, avô, tia e tio. E fica um grande desafio, às vezes os pais estão ali inseridos o tempo inteiro na vivência com as crianças e não conseguem, às vezes, ter um tempo para eles, não conseguem ter esse autocuidado, não conseguem, às vezes, dar uma respirada, né? E precisa, porque realmente é uma demanda, a criança demanda e a gente precisa se cuidar. Quando a gente não está bem, não tem como a gente cuidar bem. Esse é a grande fantástico. E a criança tem... Eu vou fazer um teste com você. Quando você me vê bocejando, você fica com vontade de fazer o quê? Alguém fica com vontade de bocejar? Sempre. A gente tem o que chama os neurônios espelho. E com a criança isso é fantástico. Por isso que a gente diz que o que mais ensina as crianças não é o que a gente fala, mas o que a gente faz. A criança tem um poder de absorção, de absorver o ambiente, deixa eu usar essa palavra, as energias, o que é acontecendo de forma fantástica. A mente delas estão mais limpas, então elas estão fazendo leituras e observando o tempo inteiro. E pode ter certeza, a criança, ela lê, ela observa, ela copia o seu estresse. Ela copia o seu nervosismo. Ela copia a sua impaciência. Isso a influencia. Eita, deu errado aqui. Isso a influencia diretamente. Então, às vezes... Tentando arrumar aqui. Câmera aí, obrigado. Às vezes nós como os pais estamos tão sugados, tão estressados, tão atarefados, tão sobrecarregados, e a convivência com a criança às vezes se torna, lá no fundo, para a gente insuportável, mesmo que a gente a ame, que é o filho que a gente sempre desejou, mas essa convivência fica insuportável. E isso a gente passa para as crianças. É como um bocejo. A criança vê isso na gente e o que o organismo dela vai fazer? Vai copiar. Então, é um grande desafio educar a criança. A gente precisa de apoio, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa se autocuidar, a gente precisa estar bem. E outro ponto que eu colocaria, a gente precisa estar consciente de onde a gente está indo, para onde a gente vai. Estou saindo do ponto A com a criança e vou no ponto B. Consciente nesse sentido é entender qual é o desenvolvimento natural da criança, o que é de cada fase e quais são as formas de eu lidar com cada comportamento desafiador das crianças. Então, eu preciso estar consciente, claro na minha mente, qual o meu estilo de educação. Para eu saber, olha, eu não estou perdido, eu não estou aqui com a criança fazendo tentativas, né? Tentando jogar para ver se eu consigo alguma coisa, não. Eu estou realmente conduzindo minha criança, relacionando com ela aqui nesse ponto A, para eu chegar no ponto B. E aí eu volto para o início do nosso vídeo de hoje. Para isso é fundamental que a gente estude, a gente precisa estudar para ser pai, estudar para ser mãe, a gente precisa se dedicar, porque quanto mais consciente a gente está do desenvolvimento da criança, quanto mais ferramentas a gente tem, porque a grande questão é que no desafio da criança do dia a dia, às vezes a gente abre a nossa caixa de ferramentas e o que a gente encontra lá? Só o que a gente recebeu dos nossos pais, às vezes. Eu costumo chamar que são as 5 ferramentas, parece que a gente tem dentro da nossa caixinha, que mandar, né? Os pais mandam e os filhos obedecem. Essa é a primeira ferramenta que a gente tira lá. Eu vou mandar e vou ver se meu filho vai obedecer. E aí, geralmente, às vezes o filho tem hora que ele ignora, tem hora que ele desafia, tem hora que ele enfrenta, tem hora que ele faz de conta que não é com ele, e tem hora que ele obedece também, mas nem sempre. Então aí, quando o mandar não funciona, a gente tira outra ferramenta que a gente tem, que é ameaçar, né? Você não fez isso, tá bom, agora eu vou, se você não fizer o que eu estou te mandando,
o bicho papão vai te pegar. Papai nunca mais vai querer brincar com você. E são às vezes ameaças irreais. Você vai ficar aqui sozinho. Eu vou embora, eu vou te deixar aqui. Jamais a gente faria isso, mas a gente está mentindo para as nossas crianças achando que está educando. Então, a gente tira a ferramenta de mandar, depois a gente tira a ferramenta da ameaça para ver se aquilo que a gente está mandando e a criança não está obedecendo, ela começa a ficar com medo e a obedecer, e aí não funciona. Às vezes a gente tira o terceiro, então a gente vai perdendo paciência, a gente grita, né? A gente altera a voz, a gente tenta crescer para cima da criança, apontar, gritar, para ver se tira ela daquela situação que está tirando a gente do sério. E aí, às vezes, não funciona, ou mesmo funcionando, a gente já está tão fora de si, a gente já está tão alterado, que a gente tira, então, a nossa quarta ferramenta. A gente mandou, a gente gritou, a gente mandou, a gente ameaçou, a gente gritou, e agora a gente vai dar algum castigo, alguma punição. E o castigo e punição são os mais variados possíveis. A gente é muito criativo nesse sentido. Essa ferramenta nossa é cheia de detalhes. A gente fala, vai ficar uma semana sem televisão, 2 dias sem YouTube, não vai comer chocolate depois do almoço, quem mais quer castigo e punição? Agora você não vai brincar com seu brinquedo favorito, você não vai para casa da vovó, você nunca mais vai vir aqui no parque, uma semana sem sair de casa. Os castigos, vai lá para o seu quarto, você está de castigo, você vai ficar 2 minutos, agora você vai ter que limpar tudo isso que cai no chão, nunca mais eu vou te dar esse brinquedo porque você não cuida, são punições. Punição, castigo, sempre com culpa e vergonha, né? Então a gente usa. E aí, no final, quando a gente já se perdeu mesmo, não tem mais ferramentas, entra o último, que é aquela famosa palmada ou uma batidinha de leve para dar uma chacoalhada, né? Até dizem que porque educar a criança, você dá uma palmada que resolve qualquer coisa. Eu não sei mais bem o que resolve, eu acho que a gente está mais complicando do que resolvendo, mas a gente vai conversar em outra live. Então, às vezes a gente tem só essas 5. E observa o grau de estresse dessas 5 ferramentas. Imagine você trabalhando num ambiente onde tenha um chefe que mande, que te ameace, que grite, que te dê punições e castigos constantes e que, quando o trem não funciona, ele vai para as vias de fato e sai na porrada. Como seria esse ambiente de trabalho? Como você se sentiria nele? E às vezes esses são os ambientes que a gente está criando dentro da nossa casa. E isso está deixando a gente estressado, a gente sem paciência, a gente sobrecarregado. E se nós adultos estamos assim, imagine as crianças que estão chegando nesse mundo e tentando se encontrar, tentando se achar, tentando mostrar para nós que elas precisam de se sentir importantes e aceitas, né? Então, é um choque. Então, muito dos nossos desgastes também, né? Não estou falando que é só, mas também é porque às vezes nos faltam ferramentas. E ferramentas simples. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com o lúdico. Eu tenho muita dificuldade. E caramba, o lúdico tem um papel com a criança fantástico. Às vezes a gente resolve um problema de comportamento que está insuportável contando uma história. Às vezes uma história contada para a criança tem um poder muito maior do que essas 5 ferramentas baseadas no medo. De mandar, gritar, ameaçar, colocar de castigo e bater na criança. Às vezes uma história já traz muito mais, né? Então, por exemplo, o lúdico a gente tem que treinar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar, a gente tem que se esforçar, porque pelo menos eu não tenho nenhuma facilidade. Você pede para eu me contar uma história, meu cérebro bloqueia, eu fico, caramba, como que se faz uma história? Por onde eu começo, né? E
Tem como, mas tem como a gente aprender. Vai demorar um pouco, mas a gente consegue. A gente consegue. Quantas coisas a gente já não aprendeu nessa vida, quantas coisas a gente já não se desenvolveu, e com as nossas crianças, para lidar melhor com as nossas crianças, a gente consegue. É só a gente buscar. E conteúdo tem, informação tem. Por exemplo, outra coisa que ajuda muito a nossa criança é a gente ter um tempo exclusivo com ela, um tempo de dedicação total, focada o tempo inteiro nela, desligando o nosso celular, desativando tudo, olhando para ela e fazendo o que ela gosta. A indicação da disciplina positiva é que dos 2 aos 6 anos, grande Tiago, depois você me fala aí como que é esse storytelling, não conheço. Eu vou pesquisar, valeu aí pela dica. Storytelling, uma dica aí. Beleza? A grande questão é de 2 a 6 anos, a gente precisa dedicar no mínimo 10 minutos diários com a criança. 10 minutos. Antes dos 2, não tem tempo. É demanda da criança, full time praticamente. O bebê até os 2 anos precisa sempre do cuidado integral do adulto. Beleza, Tiago, vou pesquisar, valeu aí pela dica. Então, se sua criança tem de 2 a 6 anos, dedique a ela pelo menos 10 minutos por dia de uma atividade com ela, de atenção voltada 100% para ela. Se sua criança tem de 7 a 12 anos, esse tempo já diminui. Às vezes você não precisa mais de uma diária, o tempo por dia, mas o ideal é que você tenha pelo menos 30 minutos na semana. Então, de 7 a 12, você tenha esse tempo de dedicação exclusiva com a criança de 7 a 12 anos, 30 minutos na semana. E se seu filho é adolescente, você tem um grande desafio, que o adolescente também vai precisar muito da sua atenção, ele precisa se sentir importante, amado e visto e observado por você, ouvido, mas ele vai resistir, via de regra, mas é bem interessante que você tenha pelo menos uma atividade mensal exclusiva com ele, que ele goste, que ele se sinta valorizado, ouvido e compreendido, ok? Então, isso é fantástico. Aproveitando, que eu cheguei nesse ponto, uma outra pergunta que me enviaram também hoje, eu vou responder essas 3 perguntas, foram as... adolescente, no meu caso. Era justamente, mandaram uma pergunta hoje, falando, você poderia fazer uma live sobre adolescente, né? E, caramba, difícil, viu? Nunca agrada. É isso mesmo, essa é a grande questão. Agradar um adolescente é um grande desafio. E eu confesso que tem tanta gente falando sobre adolescência que eu já estou aqui me planejando, falando, eu tenho que começar a estudar sobre adolescência, eu preciso ler, eu preciso ir atrás, que é uma fase de desenvolvimento ainda, é uma fase muito importante, crucial, é uma fase também de muito perigo, né? Claro, e é uma fase que demanda muito, né? Parece que a gente tem esse intervalo, né? Do 0 aos 6, demanda muito dos pais, principalmente paciência, dedicação, empenho, 0 a 6. E aí, dos 7 aos 12, parece que tem novamente um break, né? A coisa fica um pouco menos cansativa, né? Por exemplo, um bebê demanda muito mais do que uma criança de 8, de 7. Uma criança de 3 demanda muito mais do que uma de 9. Uma de 5 demanda muito mais do que uma de 10, né? Entende essa escala? Então, dá uma baixada. E aí, quando chega aos 12, a partir dos 12 aos 18, vem mais os últimos 6 anos, né? Então, acho que Deus foi bom. Deus dividiu essa fase nossa assim, punk, light, punk de novo, né? Para a gente conseguir aí articular, até porque às vezes tem um filho no punk, outro no light, outro no punk, e a gente consegue aí lidar com tudo isso. Então, de fato, a adolescência exige muito de nós, pais. E tem um ponto principal na adolescência. Diferente da primeira infância, onde você tem um contato muito próximo e a criança exige isso, você tem que ter atenção exclusiva assim, todos os dias. A adolescência é o processo onde
esse abraço, ele vai abrindo, ele vai se perdendo, né? Então a adolescência é a fase de despedida dos pais, despedida das mães, né? E isso para nós também é muito difícil. Eu imagino, eu não sou pai de adolescente ainda, mas eu imagino, pelo amor que eu tenho pelo Joaquim, a consideração que eu tenho por ele, só de imaginar que na adolescência eu vou deixar de ser necessário. Cada dia que passa eu vou ser menos necessário e ele ainda mais autônomo e independente, né? Esse é um grande desafio para a gente, né? A adolescência é 6 anos, né, dessa separação. E aí tem alguns valores importantes para a gente ajudar nessa fase, que é a responsabilidade e cooperação, né? São os pilares. E é bem interessante falar de adolescência. Eu preciso voltar na infância. Por que eu vou voltar na infância? Porque olha qual é o nosso grande desafio. Às vezes a gente desloca. Aí, ó, já pensando, poxa, já é despedida assim. Você tem 6 anos de despedida aí, para ir soltando, dando cada vez mais responsabilidade, autonomia, independência e soltando. Esse é um grande desafio. Até os adolescentes, eles clamam por isso, e a gente tem que dar um ambiente seguro para eles desenvolverem essa autonomia, essa independência deles, né? Eu acho que a nossa grande ajuda como pais na adolescência é criar um ambiente seguro para eles, né? Por exemplo, as amizades, o grupo social na adolescência é de suma importância. E às vezes, por exemplo, a gente briga muito com um adolescente que fica até de madrugada acordado, conversando com os amigos no WhatsApp, né? Mas essa é uma necessidade. O grupo social é uma necessidade. Então, nós como os pais, o que nós podemos fazer? Ajudar ao adolescente a ter formas saudáveis de ter contato com os amigos. Às vezes a gente pode abrir nossa casa e promovendo eventos para os adolescentes da nossa casa, os amigos do nosso filho ou da nossa filha. E isso é muito desafiador, porque se você tem um grupo de 10, 15 adolescentes na sua casa, isso demanda de nós pais muita paciência, muita comida e, às vezes, muita liberdade para eles, né? Então, mas é uma forma da gente ajudar a entender que a amizade é um processo importante nessa idade. É fundamental ser aceito num grupo social e a gente pode ajudar os adolescentes nesse fato, né? E entendendo quais são as necessidades do adolescente e como eu posso ajudar. Por exemplo, independência é importante, o processo da independência é importante, dessa despedida dos pais. Então, como vai ser esse processo? Quais são as responsabilidades que eu vou passando gradativamente para o adolescente e vou empoderando ele da sua própria vida, né? Dos seus gostos, do cuidado com ele, das suas decisões, como que eu vou respeitando isso, como eu vou ouvindo isso. Então, é bem interessante esse papel também. Mas voltando lá, que eu ia fazer um link com a infância. O grande desafio nosso também é que, às vezes, o estilo de educação que a gente tem na infância, a gente não consegue ter na adolescência. E a gente entra em desespero. Por quê? Com a criança, a gente é enganado, pensando que a gente pode mandar e a criança obedece. A gente é enganado, porque eles são pequenininhos e às vezes a gente ganha na força, a gente ganha porque a nossa voz é mais alta, a gente ganha porque a gente fica maior do que a criança, então a gente consegue ainda impor. Mas a gente está criando um mal para nós e para ela. E aí quando chega a adolescência, a gente se desespera porque as 5 ferramentas que a gente usa com a infância, mandar, ameaçar, gritar, punir e castigar e bater, com um adolescente não funciona. Vai bater no adolescente. Vai ameaçar um adolescente. Essas ameaças nossas que a gente não cumpre, né? Vai gritar com um adolescente para você ver o que vai acontecer no ambiente da sua casa. Quais vão ser as disputas? Ou o que vai gerar isso no adolescente? O quanto ele pode ficar ressentido, por exemplo, com um grito dos seus pais, se sentir desrespeitado. Então o adolescente ele começa agora a perceber isso e ele consegue externar isso. E o que a nossa criança às vezes sofria calada, o adolescente não. Então a gente precisa mudar desde a infância. A gente precisa abandonar essas ferramentas desde a infância porque essas ferramentas não funcionam
a longo prazo, né? Então a gente precisa criar já o mais rápido possível um ambiente de respeito e de cooperação. Respeito e cooperação. Para que a gente tenha mais ferramentas, mais qualidade, mais autoridade para chegar na adolescência, a gente conseguir ter um ambiente onde o adolescente é ouvido. Ele sabe que ele é ouvido, porque é importante a opinião dele desde quando ele era criança. O adolescente sabe que ele erra e ele pode contar isso para os pais, que os pais não punem os erros. Os pais sempre pegam os erros como uma oportunidade de aprendizado e não como uma oportunidade para punir. Então o adolescente está nesse ambiente. E se a gente não fez isso desde a infância, há tempo de fazer na adolescência. Vai ser um pouco mais trabalhoso, vai ser muito desafiador. Mas tem uma frase de Rudolf Dreikurs que é fantástica, é fantástica. Ele fala assim, a única forma de mudar as pessoas é a gente mudando. Olha que... Cara, que lindo isso. Que às vezes a gente está tão preocupado com o adolescente, tão preocupado com o cônjuge, com o filho, e a gente quer mudar ele. Só que a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então, o outro muda quando a gente muda. Então, a gente precisa mudar. Então, caramba, respeito é fantástico. Então, a adolescência, o respeito ao ser humano, ao indivíduo, à pessoa adolescente, ser humano, ela é fantástico. Nutrir um ambiente onde não haja disputa e sim cooperação, não haja punição e sim aprendizado, é fantástico. Chamar o adolescente à responsabilidade também é muito necessário, né? E às vezes a gente não deu essa autonomia para ele, essa sensação de eu sou capaz, eu consigo, eu posso, na infância, e na adolescência isso vai gritar ainda mais alto e vai ser mais desafiador. Agora, não quero aqui enganar ninguém. Mesmo a gente tendo uma educação na infância extremamente pautada na responsabilidade, no respeito e na cooperação, isso não quer dizer que a adolescência não vai ser desafiadora. Desafios sempre vão acontecer. A grande questão não é impedir os desafios, é eu me perguntar como adulto, eu estou preparado, eu tenho ferramentas além daquelas 5 para lidar com esses desafios? Eles vão ter. Criança vai fazer birra. Toda criança vai fazer o que a gente chama de birra. Filhos vão nos desafiar. Todo e qualquer. Adolescentes vão ter fases, períodos difíceis, eles estão nessa mudança, eles estão se reafirmando na sociedade sempre. Agora a grande questão eu preciso ter novas ferramentas para lidar. Que com certeza, como adolescente, não funciona. Não dá? Isso vai criar só distanciamento de vocês? Gritar é uma afronta, pelo bem emocional de todos. O grito deveria ser aniquilado da sociedade. Bater, jamais, jamais. Castigar não vai resolver, não vai gerar um ambiente de cooperação, de responsabilidade. Vai gerar ressentimento, vai gerar angústia, vai gerar revolta, ou vai gerar recuo, ou vai gerar aquele sentimento de vingança. Da próxima vez vocês vão ver. Ou disseminação, você me pegou aqui, mas na próxima eu não vou. Você não vai me pegar porque eu vou fazer mais escondido, né? Então, a gente tem que refazer. Então, eu acredito que ferramentas de respeito, ferramentas onde a gente ouça, a gente valide sentimentos, a gente dê opções para o outro, a gente faça perguntas curiosas que remeta a responsabilidade, que faça o outro pensar e refletir. Todas essas são ferramentas muito mais valiosas do que essas 5. E funcionam com o adolescente. Funcionam. Dão muito mais resultados. Reunião de família. Funciona. Fazer pautas dos desafios e perguntar por soluções juntas. Funciona. Castigo não funciona, mas procurar soluções juntas funciona. Funciona. Estar focado em soluções